Salve, salve, galera! Ufa, Rogério, é muita informação, né? Muita informação. Mas calma, né? Vamos dizer calma para o nosso querido aluno. Tenha calma que vai dar tudo certo. Isso aí foi apenas assim um impacto grande para saber que você tem muita coisa ainda a aprender, mas a gente vai ver essas coisas com mais riqueza de detalhe ao longo do seu ensino médio, né? Muitas das coisas que estão ali, que a gente colocou no resumão, vão ver lá no ensino médio, no segundo, terceiro ano, né? Por exemplo, como as revoluções industriais. Muito bem. É isso? É isso aí, não fique assustado, porque geografia ela é bem meio assim complexa, ela é extensa, a questão do conteúdo, tem hora que fala da história, da filosofia, da sociologia, mas a gente vai tentar equilibrar, né, para levar com maior clareza a nossos alunos, né, professor Jorge? Até porque a gente vai, ao longo das aulas, exemplificando para levar esse conhecimento técnico ao nível da vivência do aluno. Isso mesmo. Isso? Beleza. Então agora vamos lá para o nosso primeiro resumão da nossa aula de hoje, aula 1.2. Falamos sobre geografia, uma ciência para entender o mundo. A gente começou falando sobre a questão da geografia, né, professor Jorge, que só passou a ser reconhecida como ciência lá no século XIX. Depois a gente fez uma abordagem sobre a questão aí da paisagem, que a paisagem ela pode ser natural e também a paisagem humanizada. O que é a paisagem natural, professor Jorge, que falamos durante a aula? Essa paisagem... Feita pelo homem, né? Ela é artificial, a humanizada. A humanizada, muito Isso. bem. A natural é essa que a própria natureza fez, que ela está intocada e geralmente ela mesma se transforma ao longo do tempo, sem ação humana. Professor Jorge, muito bem, sem ação humana. Então, essa natureza que é construída pela própria dinâmica da Terra, ela não permanece daquela mesma maneira eternamente. A própria dinâmica da natureza vai fazer essas transformações, mas ela não deixa de ser natural. Exatamente. Correto? Perfeito. Beleza. Falamos também sobre o espaço geográfico. Isso, falamos que ele é complexo, ele é dinâmico e ele tem a ver com essa interação humana nesse espaço. É isso? Muito bem. Isso ao longo do tempo na história. Ou seja, por isso que tem momentos que a gente vai falar da história humana, não é isso? E essa humanidade vai mudar esse espaço geográfico. Muito bem. Falamos sobre a questão do lugar e vivência cotidiana. Falamos da questão do pertencimento, aquela pessoa que vive naquele lugar há tanto tempo, que acha agradável, que tem a questão da afetividade. Exato. Quando se fala em afetividade, você está falando do seu lugar. E lá no Enem, no vestibular, toda a questão relacionada a lugar, vai vir essa palavra aí, afetividade, laço afetivo. Então, você vai matar na hora e vai lembrar que essa definição é de lugar. Falamos também sobre a questão das transformações dentro do espaço geográfico a partir da forma de produção técnica na história da Terra, que vai iniciar principalmente a partir da primeira Revolução Industrial. As revoluções agilizaram todo o processo de modificação do nosso espaço geográfico. E, obviamente, que isso trouxe mudanças radicais para a humanidade, para sempre. Exatamente, tanto na questão social e também na questão ambiental, que a gente pode falar até de forma negativa, porque o espaço que era até então, antes da Revolução Industrial, preservado, começou a ser degradado de uma forma bem veloz a partir da Revolução Industrial. Beleza. Vamos lá. Geraram mudanças radicais. Com as revoluções, a organização social da produção ganhou intensidade suficiente para modificar radicalmente a superfície terrestre. Ou seja, mudou a ação humana, essa paisagem artificial se tornou cada vez mais intensa, Rogério. Muito bem. É isso? Exatamente, O fator preponderante para essas alterações foi a substituição da energia do homem, né, trabalhando nesse campo, e o animal, que às vezes fazia, por exemplo, um arado na terra, o aluno conhece isso,
pela energia mecânica nos processos produtivos. Muito E bem. essa energia mecânica pode ser ainda um óleo diesel, uma fonte não renovável, né? Exato. A eletricidade. Muito bem. É só lembrar que antes da primeira Revolução Industrial, os alunos já devem ter estudado, certamente, a forma de produção não era com máquinas, era uma forma manual. Maior parte da produção era artesanato. Depois a sociedade evoluiu e a gente tem um novo modelo produtivo, né? Que era a manufatura. A manufatura. E com a Revolução Industrial chegou nesse momento histórico da Terra onde há essa transformação intensa no novo modelo que agora é a Maquinofatura. maquinofatura. Guarde essas informações. Então é isso, agora a gente vai ali tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta aí para fazer a correção da sua atividade. Galera, arrepia, vamos lá! E professor Jorge, nem deu para tomar tempo. O professor Jorge aí ia sair para tomar um café, galera. Eu acreditei nele, ó. Mas foi uma notícia fake. Foi fake, eu já ia ainda. Ele não volte que a gente vai continuar aqui. Volte, que agora é a hora da correção. Porque o menino tá agoniado, rapaz. Eles fizeram a atividade aí, eles querem conferir a resposta Beleza, agora. maravilha. Vamos lá, de olho na tela, conferir a resposta. Atividade de sala, correção. Tirando as dúvidas. Questão 1. A sociedade humana tem utilizado os recursos naturais desde o aparecimento do homem no planeta Terra. Contudo, foi a partir da Revolução Industrial que a degradação do meio ambiente cresceu de forma exponencial. A respeito do domínio da sociedade moderna sobre o meio ambiente, é correto afirmar que a consciência humana sobre as questões ambientais e a descoberta de que os recursos naturais são infinitos, ou seja, podem ser usados até mesmo de forma abusiva, proporcionou uma maior preservação do planeta Terra. Oxi, vamos lá, B. A primeira Revolução Industrial foi organizada e gerou baixos impactos ambientais na Europa. C. A humanidade, desde a década de 1970, vem tomando consciência de que apenas algumas pequenas áreas isoladas sofrem com uma intensa degradação ambiental. Portanto, a maior parte da biosfera encontra-se em perfeito estado de preservação. D. O aumento do aquecimento global tem levado os governos a propor medidas que estimulem o crescimento de gases do efeito estufa, já que esses gases são responsáveis pela preservação da biodiversidade. Rogério, isso aqui está tão ridículo que eu vou riscar, que os nossos alunos são fera, eles já viram que isso aí, meu Deus do céu, professor, isso não tem nada a ver. Com certeza, nossos alunos são top, já viram que isso aí não tem nada a ver, né, Rogério? Exatamente. E aí? Letra E. A industrialização da sociedade provocou várias transformações no planeta Terra. Entre elas, a aceleração do crescimento demográfico e um notável aumento na poluição do ar, das águas, dos solos, além de intensos desmatamentos. E aí, Rogério, vamos lá para a letra A? Vamos ver. Vamos analisar. A consciência humana sobre as questões ambientais e a descoberta de que os recursos naturais são infinitos, olha. Nada. Eles são finitos, então pronto, isso aí já está errado. A primeira Revolução Industrial foi organizada, já era, não foi organizada não. Foi muito problema lá na Europa. Aí, a C, né? A humanidade desde a década de 70 vem tomando a consciência de que apenas algumas pequenas, não são algumas pequenas áreas não, são muitas áreas que sofrem intensa degradação ambiental. Então não pode ser essa. Muito bem. Obviamente só tem a letra E, ok? Parabéns aí a todos os alunos que acertaram, né, Rogério? Muito bem. Beleza? Vamos para a próxima? Bora, questão 2. 2. A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas, praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem sofrer
transformações ou permanecer inalterados. Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que 1. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. 2. A paisagem expressa a história das práticas sociais naturais. 3. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. A 4. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. Aí a questão pede, o que está correto aí? A, 1, 2, B, 2, 3, C, 2, 3, 4, D, 1, 3, 4 ou todas, a letra E, todas estão corretas. E aí, Rogério, vamos lá analisar? O que tu acha? Analisar a 1. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana? Nem toda paisagem. Explicamos, né? Falamos, A natural. Exatamente. Natural, ela é alterada, transformada pela própria dinâmica do homem. Isso. Então a paisagem, se deixar lá, ela vai ficar intacta, né? Exatamente. Isso é, depois que o homem toca nela, se torna uma paisagem artificial. Exato. Ou humanizada. Muito bem. Então a 1 já era, né? Dá pra gente ir lá no gabarito. Vamos lá no gabarito. Tudo que tem 1 a gente já cancela, galera. Ó, já aprendam aí como é que cancela, hein? Se você tem certeza de uma que realmente está errada, cancela todas que tem ela aí, ó. Olha aí, nosso aluno já está aprendendo até a fazer prova do Enem. Exatamente. É isso, ó. Macete. Macete do professor Rogério aí, olha aí, ó. A D. Todas estão corretas, então já sabe que não. A 1 já está errada, então morreu a A, D e a E. Só pode ser B ou C. Aí, para tirar dúvida, como lá B não tem a 4, vamos lá falar o que diz na 4. Olha, Rogério, peraí, como é que é? Ó, na B tem 2 e 3. Isso. Na C, 2 Também e 2 3. e 3. Só, a gente só nos restou o 4 para saber se é verdadeiro ou falso, né? Vamos analisar o 4. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. Posso colocar aqui o certo? Pode. Opa. Aí, ó, meu visto aí de correto. Beleza. Então, só pode ser ela, a C. Porque a 2 e 3 está certo. E a B colocou só que é 2 e 3. Só que faltou a 4. Então é a C. Beleza? Fique ligado na dica, querido aluno. Vamos lá. Questão 3. O principal objeto de estudo da geografia é A. O espaço natural, pois só é possível analisar as influências antrópicas no espaço a partir da profunda compreensão dos mecanismos naturais. B. A paisagem que resulta da produção econômica e técnica realizada pelas diferentes sociedades humanas através da história. C. A paisagem não urbana, pois só ali se encontram perceptíveis os principais elementos da natureza geográfica. Vamos lá, para D. Os aspectos físicos, geográficos e antrópicos que compõem os lugares em cuja interação ocorre a produção humana dos territórios. E letra E. O espaço geográfico que surge a partir da produção, uso e transformação da natureza e dos territórios pelas sociedades humanas. Isso mesmo. Rogério, isso aí tá bonito demais, Rogério. O que você acha? Com certeza. Então, parabéns, queridos alunos que colocaram a letra E. Toma aí um sertão bem forte aí. Bem forte, né? Essa da caneta é do bico grosso. Vamos lá, questão 4. Leia o texto a seguir. Assim, não distinguimos a natureza e fenômenos naturais, uma vez que concebemos a natureza decalcando os nossos conceitos nos nossos corpos da percepção sensível. Vemos a natureza, vendo o relevo, as rochas, os climas, a vegetação, os rios, etc. Dito de outro modo, a natureza que concebemos é a da experiência sensível, cujo conhecimento organizamos em uma linguagem geométrico-matemática. Olha aí, falando até de geometria e matemática, né, eu sou Jorge? Ô, louco. Tem um texto. Ao ler o texto anterior, podes concluir acertadamente que a categoria da geografia que mais se aproxima do pensamento do autor é A. Lugar. B. Região. C. Território. D. Paisagem ou letra E. Fronteira.
Sem mais delongas, Rogério. Não. Não precisamos mais aprofundar isso, porque o aluno lembrou que estamos falando da paisagem. O texto falou de rocha, falou de Isso. relevo, falou de tudo, é paisagem. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Questão 5. Essa categoria da geografia expressa a relação afetiva que as pessoas desenvolvem com o espaço geográfico. Uma praça onde se brinca desde criança, um bairro, uma rua, seus moradores, é onde estão as referências pessoais e o sistema de valores que direcionam as diferentes formas de perceber e constituir a paisagem e o espaço geográfico. Olha só, Rogério, top de linha essa questão. Foi explicada durante a aula, sim ou não? Com certeza. Posso marcar aqui algumas coisas? Pode. Antes de ir lá nas alternativas, quando chegar lá o aluno vai lembrar. Praça de onde se brinca. Vamos colocar o que mais? O bairro, a rua e seus moradores. Certo? É isso aí. Falamos durante a aula, né, professor Jorge? Isso. E isso tudo que você grifou torna esse lugar uma relação afetiva Muito com bem. o nosso aluno. É onde ele gosta de estar. Ah, eu fiquei triste agora. Por quê? Porque você já falou a resposta. Então, pronto. Fechou. O professor, já entregou para ele, professor Exatamente. Não, mas já a gente leu junto justamente para ele perceber que a resposta já estava aqui. Com certeza. A gente já veio aqui, não precisou mais nem ler nada. Ele já sabe que estamos falando do lugar. Então essa questão foi bem tranquila, não foi? Foi tranquila e ao mesmo tempo que ele não pode esquecer desse conceito de lugar. Muito bem. É a situação mais próxima que a gente tem, né, do conceito de geografia. É o lugar onde a gente mora. Com certeza. Nessa aula, galera, a gente não falou sobre solo, né? Apesar que falamos na explicação que a paisagem, com as revoluções industriais, foi modificado, o solo foi aberto para extrair a fonte, o carvão mineral, mas a gente não falou nada disso, certo? Então falamos sobre paisagem, falamos sobre o lugar, então a questão suave, né, professor Jorge? Tranquilo. É isso aí. Alguma complementação ainda mais, professor Jorge? Não, só para o aluno, assim, agora ele ficar ligado que ele está chegando num novo mundo, né? Nesse novo mundo do ensino médio. Muito bem. É isso, e aí vai ter muita tarefa, vai ter muita informação importante para ele levar, para ele consolidar os conhecimentos dele, que lá no terceiro ano, quando ele terminar, entrar na faculdade. Fechou, galera. Então, olha só, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau. Valeu, tchau.